E hoje vamos com mais um dos temperamentos, dos 4 temperamentos de Galeno. E hoje a gente vai com os calmos, os tranquilos, os confiáveis, fleumáticos. E os fleumáticos, eles estão naquele quadrante que são úmidos e frios. É o elemento oposto aos coléricos. Os coléricos com aquele mais no elemento fogo, né? Enquanto que os fleumáticos é mais elemento água. Essa característica de úmidos faz com que eles estejam muito ligados às emoções e a pessoas, né? E o fato deles serem frios tornam eles pouco práticos e mais teóricos. Apesar de que eles são práticos e habilidosos, eles são muito mais fazem conjecturas um pouco mais profundas, né? E acabam sendo muito ponderados. Qual que é a questão mais crua dos fleumáticos? Por eles serem frios e úmidos, eles acabam sendo pessoas que, por ponderar tanto o outro, acabam não querendo conflito, né? Então eles são muito passivos, tentam escolher bem as suas palavras para não desagradar o outro e por isso conseguem manter um ambiente mais calmo. Só que esta passividade acaba gerando às vezes uma inatividade. Por eles serem muito ponderados, por eles evitarem sair da zona de conforto, faz com que eles sejam muito acomodados e às vezes tidos como preguiçosos. Ao contrário dos coléricos, eles acabam sendo pouco empreendedores, porque eles têm uma visão muito mais do lado negativo, no lado das falhas, dos erros, enquanto que o colérico, por achar que um caminho é positivo, arrisca, mesmo errando. Para o fleumático isso acaba sendo inadmissível, muito retraído pela possibilidade de erro. Então, existe um certo perfeccionismo, mas não um perfeccionismo metódico, prático, como um melancólico seria. Ele acaba sendo um perfeccionismo para não desagradar e não ter crítica dos E aí que entra um pouco destas características do fleumático que precisam ser educadas. Uma vez que eles entendem essa inatividade, essa observância do seu ambiente mais frio, né? Não tão auto-incentivado, busca estratégias para encontrar motivos que se empolguem. Então, para você conseguir algo de um fleumático, precisa inspirá-lo, ele precisa entender e comprar essa ideia como algo não simplesmente lógico, e sim emotivo, emocional, para que aquilo seja tomado como uma decisão a ser feita por este fleumático. E isso é muito bom e importante porque disso faz, quando ele entende e compra essa ideia, o fleumático acaba fazendo de tudo muito certinho. Mas vamos lá, eles ainda tendem a ser muito indecisos e às vezes desconfiados de ideias que ainda não foram testadas em seus erros. Novamente, eles tendem a esfriar boas ideias, bons andamentos das coisas. Isso coloca um senso administrativo muito interessante, porque coloca eles numa situação sempre de segurança, né? Eles são conservadores, eles tentam conservar do jeito que está, porque mudanças são muito agressivas para o temperamento fleumático. Obviamente que se eles entendem como lidar com isso, eles conseguem observar com bastante presteza aonde estão os erros e avançar com muita segurança. E por isso eles são muito bons como coadjuvantes de empreendimentos. Eles têm uma observação do ambiente muito mais cautelosa. O fato deles serem muito cautelosos
pode dar a sensação de que eles são desmotivados, porque acaba prendendo-se nas possibilidades de erros e acaba, não vamos para esse lado, não vamos para esse outro. E isso acaba tornando eles mais com uma inércia de ficar parado muito maior. Então, para você conseguir um sim de um fleumático, acaba sendo difícil, mas quando se tem esse sim, ele vai ajudar e vai ser muito companheiro nisso. Então, são pessoas muito afáveis, muito atenciosas. Este cuidado, esse extremo cuidado em conseguir avançar, faz deles pessoas muito oportunistas, mas não no sentido ruim da palavra. Eles veem uma oportunidade, acabam aproveitando, né? Então, promoções, situações muito vantajosas para si, eles aproveitam, porque é isso que eles ficam esperando. Como que eles podem mover com menos gasto de energia ou de riscos possíveis. Mas tá, estamos falando aqui de nuances, de vantagens e desvantagens, de como que a gente treina e tira o melhor do fleumático. A questão é, se ele for muito deseducado, se ele não desenvolver o potencial e enxergar as suas dificuldades como algo a ser trabalhada, ele pode desenvolver alguns transtornos de acordo com essas características. E o fleumático, ele acaba sendo muito dependente de alguém para motivá-lo. E existe uma coisa chamada transtorno de personalidade dependente que acaba caindo nessa característica, que não sai de casa, não é movido por nenhum ímpeto que vem de si, só vem do outro, né? Quando o outro acaba dominando este fleumático, ele acaba sendo dependente deste outro alguém para sair da zona de conforto. A outra coisa que acontece é que, por eles serem muito minuciosos nas falhas, nos erros, eles têm que deixar tudo muito organizado para que não tenha erros durante o trabalho, saber onde estar tudo. Então acabam sendo muito organizados e podendo, se de forma descontrolada, gerar um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, né? Então são pessoas que, na hora de inventar alguma coisa, de criar, de ter que sair de casa, vão achar detalhes para arrumar, para organizar, vão começar um trabalho, vai começar a escrever, o lápis está fora do lugar, vai ajeitar, tudo para sabotando o poder criativo. Então, se este fleumático não aprender a controlar estes ímpetos, ele acaba caindo nessa obsessão, nessa compulsão, e às vezes, pelo fato de ter uma tendência a observar pontos falhos nas ideias, acaba gerando uma percepção de que ele está deprimido, porque nunca tenta nada. Não chega a ser uma depressão maior, mas é uma personalidade acaba desistindo fácil das coisas, inclusive das próprias ideias. E também tem aqueles que acabam, por não aceitar novidades e coisas novas, desenvolvem um transtorno de personalidade esquiva. Toda vez que chega alguém para eles, para pedir algo para eles, para tirar eles daquela inércia, ele acaba inventando uma desculpa, às vezes até engrandecendo muito uma dor, uma doença, para que ninguém tire ele daquela inércia parada, daquele conforto, daquele estado, porque para ele tudo do jeito que está é melhor do que um jeito das coisas como não estão para se mudar. Mudanças acabam sendo muito difíceis nesse estado de transtorno de personalidade esquiva, então isso é engrandecido a N potência. Então acabam desenvolvendo uma personalidade de desculpa para tudo, né? Esquiva mesmo, esquiva de problemas, esquiva às vezes até de outras pessoas, porque já teme que outras pessoas vão pedir algo para ele.
Mas os fleumáticos, por serem mais frios e mais úmidos, quando educados, são excelentes companheiros, amigos, são harmonizadores, chegando ao ponto de alguém provocando um fleumático, né, tentando fazer bullying, ele olha, não, eu não sou assim, então não é comigo, não se esquenta. Então isso acaba sendo uma personalidade que, por não se inflamar, acaba gerando um ambiente mais harmonioso. Ao mesmo tempo que também são pessoas que, por perceber os outros, já começa a desenvolver as coisas dentro do trabalho, em casa, na família, nas amizades, já vai trabalhando alguns aspectos para não ter problema. Quando tem problema, aí a tendência é dar aquela esquivada, né? Então, o fleumático passa a ser um contraposto do colérico. Então, o colérico precisa de características de fleumático para se centralizar, assim como o fleumático precisa de características de investimento, de autoestima de um colérico para poder avançar. Espero que tenha gostado dessas dicas. Vamos continuar com os outros dois temperamentos, sanguíneo e melancólico, nos próximos vídeos.